E aí, Natan, vamos começar com uma pergunta bastante polêmica hoje para você aqui no podcast. Você usou ChatGPT, confesse, para escrever alguma parte na busca do mundo quântico? Nenhuma vírgula desse livro foi escrita com ChatGPT. Primeiro, porque acho que tem questões éticas que a gente pode discutir hoje, mas, modéstia à parte, acho que o ChatGPT não ia conseguir escrever tão bem quanto eu. Opa! Pessoal, meu nome é Natan Lima, eu sou professor do Instituto de Física da URGS, doutor em ensino de física, trabalho com história da física, principalmente mecânica quântica e ensino de física, e no Instagram vocês me encontram como natan.w.lima. Olá, pessoal, eu sou Larissa Santos, PhD em Astrofísica pela Universidade de Roma, e hoje eu sou professora e pesquisadora em cosmologia lá na China. Vocês me encontram no @Bariogênese. Bem-vindos ao Pode Questionar. Pessoal, então o assunto de hoje é justamente sobre inteligência artificial, aprendizagem de máquina, e para a gente começar a discutir esse assunto, lembrar que o Geoffrey Hinton, que ganhou o Prêmio Nobel da Física ano passado por conta da inteligência artificial, trabalhava na Google e ele se demitiu da Google justamente para poder criticar abertamente os perigos da inteligência artificial. Segundo ele, a gente chegou num ponto em que as máquinas poderiam adquirir uma certa independência e talvez ter algum tipo de dano para a própria humanidade. E aí, Larissa, o que tu acha sobre isso? Eu acho que a inteligência artificial, essa boom de tecnologia que a gente viu a partir do século XX, principalmente agora no século XXI, tem sido bastante falado. É bastante importante que a gente comece a discutir isso de uma maneira mais profunda, porque existem sim perigos para a inteligência artificial para o futuro. Eu sou meio apocalíptica, assim, nesse pensamento. Eu li recentemente o livro A Próxima Onda, que é um best-seller que fala sobre inteligência artificial. E, claro, tem muitas coisas que são a favor da inteligência artificial. Ela ajuda bastante nossa vida no dia a dia, não só nas nossas questões mais simples, como o ChatGPT, por exemplo, para te ajudar aí na sua monografia, mas também em exploração espacial, a inteligência artificial já vem tendo um papel bastante relevante para colocar lá os robozinhos em Marte, né, nossas sondas espaciais, e começou agora também a adentrar o mundo da pesquisa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então ela tem, claro, muitos pontos positivos, nós não podemos parar o progresso, mas precisamos estar atentos aos possíveis problemas que a inteligência artificial pode trazer para nossa sociedade. Mas e tu acha assim, quando eu postei isso no Instagram um tempo atrás, quando saiu essa reportagem, e algumas pessoas vieram comentar que isso seria impossível, por exemplo, da máquina criar essa independência e tentar atacar os seres humanos, ou tentar fazer. Tu com certeza entende muito mais do que eu, mas o que eu imagino é o seguinte, explicando também um pouco pro pessoal, às vezes quando tu monta um algoritmo de inteligência artificial, tu pede para que ele tome decisões, né? Corrija os algoritmos que já estão rodando aqui. E ela vai decidir o que corrigir e melhorar. Daqui a pouco ela pode decidir corrigir e fazer uma programação que não era o que tu queria e isso sair do percurso original, né? É mais ou menos isso o perigo que tem? Isso já acontece. A gente não conhece os algoritmos das redes sociais, né? A pessoa deu o input lá hoje, faz tudo sozinha. A gente não conhece a fundo o que a máquina está fazendo. Então, isso a gente tem que sim levar em consideração. Por exemplo, nesse livro mesmo que eu li, da Próxima Onda, ele menciona o caso da inteligência artificial que joga aquele jogo Go, que é muito famoso na Ásia. Em princípio, como a primeira inteligência artificial lá que ganhou do campeão mundial de xadrez pela primeira vez, esse Go, ele também ganhou do campeão mundial de Go, que é um jogo bem mais complexo que o xadrez. O que é esse Go? É um jogo de tabuleiro que tem na Ásia. Eu não sei as regras exatamente não, mas aí a galera pode pesquisar. Mas parece que é um jogo bem mais complexo do que o xadrez. Tem muito mais movimentos que podem ser feitos, mais combinações. E aí a ganhou do campeão mundial na Ásia, que foi um rebuliço muito grande. E foi aí até que a China começou a pesquisar mais a fundo sobre inteligência artificial e colocar lá no plano deles de coisas para serem financiadas no futuro, agora e para o futuro, porque viram a importância realmente da inteligência artificial. E nesse livro ele fala exatamente sobre uma coisa muito interessante. Ele não deu o input
para inteligência artificial sobre as regras do Go e vídeos de humanos jogando o Go. Ele deu só o objetivo final, você precisa fazer isso. E ela descobriu as regras e pesquisou e fez movimentos que não eram esperados por nós sozinha. E ninguém sabe por quê. Esse que eu acho que é o grande medo das pessoas, né? Tu não sabe o que o algoritmo tá guiando e pode acontecer. Eu tenho um colega, eu nunca fui atrás da pesquisa original, mas eu tenho um colega que trabalha com evasão e comentou, justamente, pegaram os dados, né, de alunos que já haviam evadido de uma universidade, rodaram, né, ensinaram isso para uma máquina, e depois ela tinha que prever quem iria evadir. E aí ela dizia, fulano vai evadir, Beltrano vai evadir. Quando o pessoal olhava, fulano e Beltrano eram bons alunos, boas condições sociais. Não fazia sentido. E aquelas pessoas de fato evadiam. Passava 2 anos, aquelas pessoas evadiam. E ninguém sabia nem dizer por quê. Mas o algoritmo acertava quem ia e quem não ia. E ninguém sabe o que tá por trás dessa resposta, né? Acho que esse que é o maluco da inteligência artificial, né? Hoje, das grandes discussões com relação à inteligência artificial é também os empregos do futuro. Porque a inteligência artificial já faz coisas melhores que nós, apesar de nós não admitirmos isso, como, por exemplo, trabalhos burocráticos, leitura de exames médicos, então, diagnósticos. A inteligência artificial já está tomando uma proporção bastante relevante na nossa sociedade e os problemas que isso causa, porque, como eu mencionei, tem coisas positivas, mas também coisas negativas, né? E dos vieses negativos, que foi muito discutido no livro Algoritmos de Destruição em Massa, para quem não leu, é de uma matemática, é bem interessante esse livro, e ela trabalhou no mercado financeiro nos Estados Unidos, e são os vieses que podem ocorrer na inteligência artificial, que não é neutra, porque ela aprende muitas coisas com os seres humanos e com o que está na rede aí de computadores. Então, os vieses de preconceito, vieses de racismo, que estão presentes também em seleção, por exemplo, de emprego de empresas. Que loucura. Então, por exemplo, eu já tinha ouvido falar sobre, por exemplo, o algoritmo impulsionar fotos que tenham pessoas brancas, por exemplo, mais do que quando tem pessoas negras, né? Isso pode acontecer num algoritmo que está selecionando alguém para vaga de emprego também. Reproduzir esse tipo de padrão que a gente não colocou explicitamente, mas que alguém foi lá, ela entendeu e acabou adotando. Sim, isso é muito comum e aconteceu na Amazon. Né? A Amazon aboliu a inteligência artificial para poder selecionar os candidatos a emprego porque ele tinha um viés de gênero. Porque a maioria das pessoas que eram contratadas na Amazon eram homens. Então, a inteligência artificial automaticamente reproduziu esse viés de gênero na contratação dos novos funcionários. Isso foi notado de alguma forma e eles extinguiram aí essa nova maneira de contratação. Muito louco. Uma coisa que tu falou dos empregos, né? Eu tava pensando aqui. Pra praticar inglês, antes eu às vezes pagava alguém, um professor, alguém pra bater um papo em inglês, manter o inglês, não ficar enferrujado. E eu contratei no último ano uma inteligência artificial. Então eu paguei uma mensalidade que, pro ano, na verdade, pagaria 1 ou 2 aulas com um professor humano. E é um software que você pode ou ir tendo aulas com temas específicos que ela organiza, ou tu pode botar aula livre e ela vai te perguntando e tu lança qualquer tema. Posso falar sobre educação, sobre astrofísica e tal. E ela vai puxando o assunto e vai opinando e vai corrigindo a fala. Tu pode pedir se ela quer que ela corrija mais, corrija menos e tal. E, por um lado, é muito bom pro consumidor, né? Paguei quase nada pra ter algo pra praticar. Por outro lado, minha consciência ética fica um pouco pesada, assim, tu tá deixando de dar o dinheiro para um outro profissional que se formou, que estudou, que é especializado para isso. Então, essa questão dos empregos, tem outros empregos, assim, também que tu consiga lembrar, ou do que tu tem lido, estudado sobre isso, que possa impactar, ou alguma experiência sobre isso também? Por exemplo, vamos falar não só de inteligência artificial, mas também robotização e do trabalho. Isso aconteceu na Revolução Industrial. A gente pensou, não vai ter mais empregos, e os empregos foram sendo modificados ao longo dos anos. Né? Novos empregos foram criados, o trabalho braçal passou a ser feito por máquinas e a gente começou a considerar mais empregos de cunho intelectual. Mas hoje, talvez, a inteligência artificial também tome conta dessas áreas de... talvez mais, vamos falar mais burocrática hoje, né? Advogados, talvez, pode ser. Mas será que professor também? Porque pra mim professor parece uma coisa que nunca ia ser substituída, né?
Mas daqui a pouco, será que professores vão ser substituídos pela máquina também? É possível. Pesquisadores eu acho um pouco mais difícil porque requer a questão da criatividade e tal, mas professores eu acho que pode ser sim possível que sejam aos poucos substituídos. Uma aula mais instrumental, assim, talvez, né? Talvez vai ter que ter espaço. Assim, dentro da educação, a gente tenta combater de muitas formas essa coisa da aula muito tecnicista, né? A gente quer que, principalmente para educação básica, tu tenha uma aula que o professor dialogue, que traga problemas, os alunos tragam suas visões e tal. Então, talvez seja esse agora o momento de realmente o professor ocupar esse espaço, né? Porque se for essa aula técnica, né, de transmissão de informações, talvez a inteligência artificial vai ser muito melhor, né? Mas até porque as relações sociais também são importantes nesse contexto. É verdade. Eu vi que os países nórdicos, eles estão voltando atrás. Eles fizeram esse movimento de colocar, né, de computadorizar, digamos assim, todo o ensino, e agora estão voltando atrás e exigindo papel, caneta para anotar as aulas, fim do tablet, porque os novos estudos estão mostrando também os benefícios de você escrever à mão, para memorização, enfim. Então, eles estão fazendo esse passo atrás e voltando aí para os nossos primórdios, como faziam os maias, escrevendo no papel. Sabe, eu sou bastante cético com relação ao uso da tecnologia, assim. Justamente por isso que tu tá comentando, a questão da parte social, mas também a gente teve outras apostas no passado, né? Quando apareceu o rádio, quando apareceu a televisão, quando apareceu o computador, quando apareceu o celular. E parece que os problemas da educação persistem, né? E aí agora também tem gente, não, agora o chat GPT, a inteligência artificial vai substituir tudo. Mas parece que tem algo que é humano intrinsecamente que precisa ser, né? Que precisa ser mantido, né? A gente tem que levar em consideração que na educação, por exemplo, o ser humano, ele quer muito ter o controle sobre tudo, e talvez até porque por uma questão também de vaidade, achar que ele faz melhor do que a inteligência artificial certas atividades por aquela intuição que ele tem, mas estatisticamente, muitos dos diagnósticos médicos, por exemplo, são mais bem pontuados pela inteligência artificial. Então, nós não temos esse papel tão importante quanto a gente pensa em algumas profissões, e talvez essa substituição seja interessante. Mas a gente tem que realmente pensar porque a questão social é muito importante. A gente já vê nossas crianças e adolescentes sendo afetados pelo excesso de telas, excesso de rede social. Então, a interação humana sempre, talvez, seja relevante, não pode ser completamente deixado de lado e tudo substituído por inteligência artificial e computadores. Tu usa algo hoje para aprender alguma coisa usando inteligência artificial? Porque, por exemplo, assim, eu às vezes preciso programar alguma coisa. E não é o que eu faço no meu dia a dia. Dificilmente na minha pesquisa eu tenho que programar. Mas às vezes eu preciso. Eu faço tudo. Aí sim, eu faço tudo com o auxílio do chat GPT. Porque tem coisa de sintaxe de programação que eu não me lembro mais. Eu sei a lógica que tá por trás. Daí eu vou ao chat GPT. Como é que eu programo tal coisa? Como é que eu importo um arquivo? Como é que eu exporto? E eu não sei mais nada de linguagem, de comandos. Eu só vou usando o chat GPT e vou rodando o algoritmo com a ajuda dele, assim. Tu usa algo também, assim, de inteligência artificial? Eu ainda não uso, mas porque eu sou um pouco analógica ainda. Eu trouxe em papel o roteiro do podcast. Então, eu ainda não uso, mas eu acho que... inclusive, o roteiro do nosso podcast foi feito pelo chat GPT. Então, isso é importante. Eu uso mais na divulgação científica para me ajudar, mas na minha pesquisa eu não uso tanto. Poderia usar mais. Tenho colegas que usam o chat, por exemplo, para ajudar a fazer debugging de código. Debugging de código, né? Ou seja, achar os erros. Otimizar o código de alguma forma. Mas isso é só interessante usar quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Ou seja, a gente sabe programar e a gente usa o chat GPT ou uma ferramenta de inteligência artificial para auxiliar algo que a gente já sabe. Porque a gente consegue ver o que ele está fazendo e a gente já espera um resultado do que tem que acontecer. Porque se você não tem ideia, aí pode propagar fake news, né? Que aí você coloca o que a gente estava conversando aqui antes do podcast começar, faça um texto a respeito de uma pessoa, a respeito de um outro assunto. E essa pessoa nunca comentou sobre esse assunto e o ChatGPT discorre uma monografia a respeito disso com informações falsas. Então, é importante você ter uma noção do que você está fazendo e usar o ChatGPT hoje como um auxílio. Tu vê, isso é interessante. E até voltando à tua brincadeira inicial, né? Por que eu não podia usar mesmo a questão no livro da busca do mundo quântico?
tem muitas histórias sobre a história da física que circulam nos livros didáticos, no mainstream mesmo, até acadêmico, que não são bem corretas, que não estão adequadas. E se tu quer contar uma história mais profunda a partir dos originais, pedir pro ChatGPT é a maior furada possível. E eu já notei, por exemplo, às vezes na graduação, eu peço para alguns alunos algum trabalho, lê tal artigo e comenta. E dá pra ver quando é ChatGPT, porque a pessoa traz a visão mainstream, que não é o que tá no artigo original. Eu falei, cara, isso não tá. Se tu leu o artigo, tu não ia dizer isso. É obviamente algo falso. Então, eu acho que, assim, pra coisas muito específicas, o ChatGPT erra, como isso que tu comentou, né? Qual que era a visão original do fulano? Uma coisa mais crítica, talvez, né? Tem que usar com muita parcimônia e com alguma garantia de que tu vai poder corrigir aquilo. Não pode estar às cegas, né? Naquela análise lá, né? Eu acredito nisso, e a gente tem que, como eu mencionei também anteriormente, que a gente tem, né, esse ego, que nós, seres humanos, né, dominamos a Terra e conseguimos fazer tudo melhor, a gente não aceita ainda hoje, por exemplo, o ChatGPT muito bem. Se você for pensar, teve uma japonesa que ganhou um prêmio de literatura e ela admitiu que 1/3 do livro foi escrito no ChatGPT. Isso causou uma polêmica enorme, assim. O Prêmio Jabuti, por exemplo, quando você faz a inscrição para o Prêmio Jabuti, tem escrito lá nas normas do prêmio que não aceita nenhuma parte do livro sendo escrito pelo ChatGPT. Então, isso já está lá. Para você participar do prêmio, seu livro tem que ter sido saído só da sua caixola, sabe? Não pode ter utilizado nenhuma ferramenta de inteligência artificial. Então, a gente ainda está muito inicial nesse debate. Eu acho que é inevitável que a inteligência artificial vai assumir alguns papéis. A gente tem que delinear muito bem quais são esses papéis, qual é o objetivo da inteligência artificial também, porque os códigos, eles são blind, né, que a gente fala, são caixas pretas. Então, a gente dá um input inicial, a gente não entende muito bem o que está acontecendo dali para frente. O algoritmo toma as suas próprias decisões e o seu próprio caminho. É uma rede neural artificial, praticamente, né? Que a gente chama de rede neural. Então, tem que tomar cuidado e começar a colocar diretrizes, né? Diretrizes. Eu acho que a Europa, recentemente, começou a colocar as primeiras diretrizes de inteligência artificial. Então, a gente precisa começar a conversar sobre isso e explicar o que a gente quer para os próximos anos com a inteligência artificial na pesquisa, na educação, quais são os melhores caminhos, até para evitar um apocalipse digital. Mas, e aí, assim, pegando isso que tu falou do prêmio literário, tu acha que usar o ChatGPT para escrever, por exemplo, artigos científicos, ou uma monografia, uma tese, uma dissertação, é autorizado, né? Pedir para, tem um referencial teórico, né? Uma coisa que precisa enfim, discorrer uma teoria que já existe, que tu vai usar. É adequado usar o ChatGPT? É antiético usar o ChatGPT? Eu acredito que ele pode ser viável como um auxílio. Me passe as referências sobre o assunto tal mais recente. Algo assim, mas escrever totalmente uma monografia que às vezes as pessoas querem, isso é complicado, porque afinal de contas é um estudante. E ele tá lá para aprender alguma coisa. Se a inteligência artificial tá fazendo o trabalho que ele deveria estar fazendo, ele não tá aprendendo nada. E a gente vai começar a formar pessoas que não têm qualificação pro trabalho. Eu penso muito nisso. Eu passei por uma situação meio polêmica, assim. Eu estive numa banca e um aluno tinha usado o ChatGPT porque tinha artigos em inglês e em português. E tinha umas partes do texto que ele passou pro ChatGPT ou traduzir ou revisar a tradução. Só que quando tu questiona depois, tu copia e cola e questiona o ChatGPT, ele diz que foi ele que criou, mesmo que ele tenha revisado, porque como ele que bolou a revisão, ele entende que é a criação dele. E um outro membro da banca foi meio incisivo, assim, você não poderia ter usado o ChatGPT, mas o menino usou para revisar. E aí começa a ficar uma coisa meio confusa, assim, também, né? Pode usar para revisar, será? Daí o professor mesmo da banca achava, né, deu a entender que não. Mas também, assim, às vezes a gente paga para alguém revisar o texto numa outra língua, ou às vezes tem gente que paga para revisar o texto em português. Então tem uma outra mão de outra pessoa que não é o autor também, né? Mas isso pode incorrer num problema grave que é o plágio. Uhum. Esse é o problema do ChatGPT, porque às vezes ele faz uma tradução direta ou refaz uma frase completa de um artigo. Vou escrever um artigo científico e no ChatGPT. Aí ele faz um Frankenstein de vários artigos e como se fosse um artigo original e não cita as referências corretas. Então,
o problema do ChatGPT é você incorrer em plágio. Sim. E isso é gravíssimo na comunidade científica. Mas quando cria, né? Não quando revisa, assim. Isso, quando vai criar do zero. do zero. Por exemplo, isso daí. A gente conhece, houve casos já, assim, ou não, de publicações, assim, ou não? Eu não conheço de cabeça, mas isso é um problema. Sim. Mas ocorre na divulgação científica. Você Ah, pede sim. para gerar um conteúdo a respeito de um assunto X e ele gera um conteúdo praticamente de um outro criador de conteúdo, digamos assim, e como se fosse original, sem citações, e aí tem um plágio que é sério. Acredito que não tão sério quanto na Isso podia ser um na tema vida de outro acadêmica. episódio, né? Mas, por exemplo, o que eu vejo na divulgação científica é que as pessoas fazem, às vezes, as mesmas postagens, né? Então, alguém copiou de alguém ali e ninguém se dá os créditos, né? Acho que isso é bem comum nas redes sociais, assim, né? E tinha que ter uma certa Uma ética. uma né? certa ética e começar também, porque a rede social, esse boom de tecnologia e informática é uma coisa muito nova. Eu acho que a gente está aprendendo a lidar ainda com isso. A gente foi a geração que cresceu sem telefone celular. Eu cresci sem telefone celular. E a gente viveu toda essa revolução tecnológica, então a gente chegou do 0 ao 100 na nossa geração, a Millennium, a minha. Eu não sei a de vocês, deve ter gente mais nova por aí que já cresceu com celular, mas eu não. Então, é muito interessante poder estar vivendo exatamente essa era de transição aí que a nossa geração está vivendo. Então, a gente não aprendeu ainda a usar exatamente, a legislar a respeito desses assuntos. Isso a gente tem que começar a pensar. Já tá atrasado um pouquinho. Daqui a pouco o exterminador volta. As máquinas. E uma coisa que eu fico pensando, assim, eu acho que a gente tem essa questão ética da questão da escrita dos artigos, mas e essa questão ética, tu acha que atravessa também a pesquisa? Porque daí fica, por exemplo, assim, tem a questão de pegar o exemplo teu do diagnóstico por imagem, né? Isso é uma coisa assim, eu fiz física médica, né? Então, isso lá nos anos 2013, 2014, não se tinha inteligência artificial para isso, mas já se usava softwares para fazer diagnóstico, né? Então, tu tinha uma imagem, tu usava um certo algoritmo que ia tentar reconhecer um tumor. Para dar um exemplo, né? O tumor, dependendo se ele é bem redondinho ou se ele é espiculado, tem maior chance de ser maligno ou benigno, né? Então, tu fazia parâmetros, dividia o perímetro pela área e quanto mais próximo da circunferência, mais benigno e tal. E agora pode usar a inteligência artificial para tentar fazer isso de uma forma muito mais apurada, né? Pega imagens antigas e depois projeta para as próximas. Mas para pesquisa, por exemplo, assim, a pesquisa vai lá, tu roda, e aí, não sei se tu saberia nos dias de cosmologia, por exemplo, roda lá uma caixa preta, e aí diz tal parâmetro e tal. No final, quem que é o responsável pela pesquisa, né? Parece que é uma produção de conhecimento. Quem que é o autor do conhecimento? Eu vi em algum lugar que botaram lá o nome da inteligência artificial como coautora de um artigo lá, porque quem tem o conhecimento, no fim, é ela, né? A física tá rodando lá. O cientista não sabe a física que está por trás do parâmetro que foi gerado lá. Mas eu acho isso muito complicado, por exemplo, na cosmologia. Eu já debati isso com alguns colegas, porque eu como professora, como pesquisadora, eu não acho que um código tem que ser uma caixa preta para o pesquisador. Uhum. Muito aluno, por exemplo, pega um código que não foi ele que fez, e ele começa a usar esse código para gerar os resultados para a tese de doutorado, por exemplo. Quando esse código foi gerado por alguém que a gente já conhece, o código foi testado dentro do grupo, ainda tudo bem. A gente dá um desconto. Mas eu recomendo que o aluno entenda profundamente o código que ele está usando. Claro, alguns são muito difíceis, são de domínio público, que toda a comunidade científica usa. Então, tá, ok. Mas um código mais específico, para um trabalho específico, você tem que entender. Porque o resultado pode ser um resultado que você está esperando, mas pode ser que ele foi criado de maneira aleatória, um acaso. Artificial, assim. Não, talvez. um acaso também, um resultado certo com uma metodologia errada, gente. Isso é possível. Claro. E a gente não sabe, aí a gente gera um outro resultado. Mas da primeira vez, o resultado deu bom. Então a gente acha que o resultado, nossa, achei algo disruptivo ou uma anomalia, mas na verdade é que o método tá errado,
Só que como da primeira vez o resultado deu bom, a gente acha que tá tudo certo. Aham. Então a gente tem que entender o código. Uhum. O que ele tá fazendo passo a passo. Eu acho que isso é muito importante. E assim, eu não tenho nem ideia como que a inteligência artificial é utilizada na cosmologia, assim. A questão da imagem médica eu consigo imaginar, assim, né? Pega um banco de dados, vê pessoas que são, né, que tinha lá algum tipo de patologia, ela reconhece, e depois ela passa a prever para imagens futuras, né? O que se faz na cosmologia, assim? Olha, a gente tá... Olha, a Publi, nós estamos lançando recentemente, vamos lançar um artigo sobre inteligência artificial, machine learning, né, aprendizado de máquina, para tentar reaver os parâmetros cosmológicos, que são esses parâmetros livres do modelo, a partir de dados observacionais. Então, por exemplo, a gente entrega para essa rede neural o nosso modelo cosmológico, os parâmetros livres e como a gente espera que esses parâmetros livres mudem as curvas dos gráficos. E a gente entrega os dados para ele, aí ele vai ajustar qual é o melhor parâmetro, o número, o valor desse parâmetro para aquele dado. E a gente treinou a máquina com o nosso modelo. Então, a gente consegue fazer isso já e a gente está fazendo isso aí para o nosso próximo artigo. E está sendo usado. O machine learning vem sendo usado na cosmologia para diversos fins, mas ainda existe uma boa resistência da comunidade científica se isso realmente pode ser usado, se o resultado é robusto, se a gente consegue realmente entender o que está acontecendo, ou se os nossos códigos anteriores, o jeito que a gente faz é melhor do que usando inteligência artificial, porque os resultados hoje não são tão bons. Mas eu acho que é porque a gente não sabe usar direito. Eu sempre fico brincando aqui com o Nathan que o cosmólogo observacional é tipo um pato. Faz tudo, mas faz tudo mal feito. Né? A gente sabe programar, mas nós não somos exímios programadores. Nós sabemos de matemática, mas a gente também não é matemática. Não é matemática. Então a gente fica assim. Eu acho que o problema é que a gente não sabe usar direito ainda. Ué, a gente tá entre dois patos também, porque ensino de física, tu não é da educação, tu não é da física, tu não é da filosofia, mas lê filosofia, né, da história. Então... isso é uma coisa, assim, já pegando esse mesmo gancho, Larissa, acho que uma coisa que muita gente perguntou na época, quando saiu o Nobel da Física, por que inteligência artificial foi dado como prêmio no Nobel da Física? E é porque contribui para a física ou é porque tem física por trás da inteligência artificial? É uma coisa que é meio confusa, assim, né? Ficou confuso, eu vi bastante crítica aí também das pessoas, mas a inteligência artificial, ela tá em tudo e ela contribui para a física, e a física é uma ciência de base, sem querer puxar sardinha pra gente, né? Então, tudo que meio que deriva. Tanto é que a gente vê prêmios de física que poderiam ter ido pra química também, né? Em vários momentos. Então, eu acho que a física acaba que se confunde com outras áreas, em muitas, principalmente na parte de ciência de base. Né, ali naquela pesquisa mais fundamental. E uma coisa assim, eu acho, exige muito processamento para, por exemplo, assim, vou rodar um algoritmo simples, é um tipo de demanda computacional. Os algoritmos de IA demandam mais capacidade de processamento de máquina? Sim, assim? Esse é um grande problema. É um grande problema com a IA, que é o nosso novo artigo que vai sair aí. A gente está tentando um método que a gente consiga usar inteligência artificial para estimar parâmetros cosmológicos, fazendo toda uma pipeline de análise de dados que é mais rápida, porque o tempo realmente o que torna tudo mais difícil e hoje inviável. E aí, por exemplo, tem gente que já fala talvez de uma possível revolução associando inteligência artificial com computação quântica, né? Então, talvez computadores quânticos possam ajudar nessa capacidade de processamento, né? Rodar algoritmos que são demorados de forma muito mais rápida. E aí tu associa isso com inteligência artificial e consegue rodar isso com facilidade, né? E pode ser um caminho possível daqui para frente também, né? Pode. A inteligência artificial incluída tanto aí no mundo quântico quanto no mundo espacial. Porque também eu queria puxar para esse lado, porque a gente hoje usa inteligência artificial, claro, para guiar as naves, para fazer pousos em Marte. E isso é muito interessante.
E é um avanço para nossa civilização, e de acordo com o Max Tegmark, que eu não sei se você conhece, Não conheço. ele é um cosmólogo, assim, famoso, meio pop, do MIT, que foi financiada a pesquisa dele em inteligência artificial pelo Elon Musk, e ele falou no livro dele, Vida 3.0, que eu li faz uns 2 anos, eu acho, que é o futuro da humanidade para colonizar o espaço é a inteligência artificial. E são os robôs, enfim, porque nós não conseguimos, por exemplo, viajar. A gente não consegue, né, tá em um maior rolê para trazer o povo de volta da estação espacial, que os pobres foram lá para passar 2 dias, estão 6 meses sem conseguir voltar. Então, para levar o homem à Lua, levar o homem a Marte, nós somos, né, frágeis, feitos de carbono, e a inteligência artificial, os robôs e tal, tem muito mais condição de viajar para o espaço, colonizar talvez planetas em outras estrelas, precisam de muito menos suporte do que um ser humano, né? A viagem para Marte, por exemplo, ou a viagem para a Lua, nossa, toda a esquematização para o suporte à vida é enorme, né? De alimentação, oxigênio, temperatura, enfim, proteção contra a radiação. E o robô não precisa de nada disso. E a vida útil dele é muito maior que a nossa. Legal. Então, muito bom. Podemos fazer umas perguntas do pessoal aqui? Bora lá. O Francisco Lennon Martins pergunta: sem as inteligências artificiais, quão difícil seria fazer simulações em cosmologia? Como eu mencionei, eu vi essa pergunta antes e pra gente não faz diferença hoje, porque a gente não usa. Não vinha usando Não isso vinha aí. usando há muito tempo. Então, agora que a gente tá começando a entender melhor a inteligência artificial, seria muito interessante nós termos parceiros dessa área também na cosmologia e na física em geral, porque o físico acaba tendo que fazer tudo. Porque a gente não é competitivo, né? A Universidade Federal, a pesquisa não é competitiva para contratar, por exemplo, uma pessoa especialista em inteligência artificial para trabalhar nos projetos de cosmologia, porque eles ganham muito mais trabalhando na indústria ou na iniciativa privada. Uhum. Então, a gente tem que aprender a usar uma ferramenta que a gente não é especialista para poder tampar um buraco e fazer o nosso trabalho. Então, seria muito mais interessante se nós tivéssemos essa colaboração mais direta com os especialistas e acho que o avanço seria bem mais rápido. Até tinha comentado antes com a Larissa, o Instituto de Física da URGS fez uma vaga, né, especialmente para alguém que seja especialista em inteligência artificial. Claro, vai ser alguém que vem dessa carreira acadêmica, que provavelmente não estava no mercado, né, mas que vai conseguir justamente dar suporte para os outros grupos de pesquisa, justamente pensando nisso, né? É importante ter um especialista. Na área de educação, eu vejo já algumas pesquisas engatinhando nesse sentido também. Tanto de usar inteligência artificial para processos de ensino, ver se os alunos entendem. Isso é uma coisa que eu, como comentei, ainda sou bastante cético. Bem no início do século XX, a psicologia comportamentalista, né, começa a surgir, e o Skinner tenta transladar isso para a área de educação. E tem um livro do Skinner, uma parte de um livro, que ele fala de máquinas de aprendizagem, que seria tipo assim, uma prévia do computador. E houve depois o chamado método Keller, que era um método em que ele era um método super diretivo, assim, vamos supor, tu vai aprender a derivar. Daí ele primeiro vai te ensinar só assim, derivada de polinômios. Daí tu faz lá, x na n, é nx na n menos 1. E aí tu tinha que fazer 100 exercícios. Depois de 100, tu já fazia a prova, tu acertava, tu passava para a próxima derivada. Então eram mini etapas que não precisava de professor. Tu pegava a folha, fazia e ia avançando no teu ritmo. Só que não deu certo, daí volta para essas questões, porque o pessoal sente falta da interação social, de ter uma coisa mais dialógica e tal. Mas talvez parece que tem um movimento de recuperar isso com a inteligência artificial, né? Porque tem um pouco mais de flexibilidade. Tu pode fazer esse tete a tete com a inteligência artificial e ela vai sendo maleável para tentar avançar, né? É uma possível aposta da área de educação. E a outra é, como eu comentei, por exemplo, na questão da evasão, né? Tu usar a inteligência artificial para prever quem vai passar, quem vai se dar bem, quem não vai. Só que daí também é, como a gente comentou, uma caixa preta, né? Tu tem algoritmos que te preveem isso, mas tu não sabe exatamente o que tá acontecendo, assim. Mas são apostas, né? Esse tema é um tema muito vasto.
Não tem como a gente abordar tudo aqui em um episódio do podcast, né? Porque é um tema realmente muito vasto. Tem também a discussão, além dessa discussão mais imediatista que a gente fez hoje, tem uma discussão para um futuro mais distante também, que a gente pincelou um pouco na parte dos empregos, mas também, claro, aí começa, né, aquelas viagens mais apocalípticas da consciência. O que é consciência? Será que as máquinas têm a possibilidade, as IAs, de se tornarem conscientes? De ter sentimentos. Porque hoje a gente sabe que elas são boas em tarefas específicas, né? O robozinho que limpa a sua casa, ele limpa a sua casa, ele não faz sua tarefa de matemática. Então, assim, nós humanos somos multitarefas, nós conseguimos fazer várias coisas diferentes. E os robôs e as IAs hoje fazem tarefas específicas. Ele, por exemplo, ele sabe jogar xadrez. O outro sabe limpar a sua casa, né? Então, a gente não tem ainda que a gente fala, uma IA geral, que começa a ter habilidades diferentes, mas isso pode ser que esteja mais próximo do que a gente imagina, porque as pesquisas estão avançando nesse sentido. muito. Aí, pensando num futuro mais distante, aí começa a entrar também toda essa polêmica, se o que é a consciência, que a gente também não tem estudos, né, que dizem o que é realmente a consciência, se são só mecanismos físicos dentro do cérebro, se tem algo a mais aí, que até conversa com o nosso próximo episódio, que é sobre religião. Será que, né, a consciência tem relação com a alma, ou são só, né, mecanismos e fenômenos físicos dentro do cérebro? A gente não sabe o que é a consciência. E essa discussão da máquina ser consciente ou não já vem ganhando espaço na mídia, inclusive com o caso do engenheiro do Google, que acabou sendo desligado da empresa por dizer que a IA do Google tinha tomado consciência, porque ela discutia sobre existência, estava preocupada em ser desligada. O engenheiro, inclusive, acreditou que ela fosse consciente, ele foi na internet dizendo a máquina está consciente, falou para ela procurar um advogado para ela não ser desligada, e claro, ela foi depois desmentida aí pelo pessoal do Google, disse que não estava nesse nível ainda e tal. Acho que é Lambda o nome da IA. Então, é difícil até definir o que é estar consciente, né? Como é que tu identifica que ela tá consciente ou não, né? Porque ela responde as tuas perguntas, né? Mas como é que tu garante essa... porque a gente não sabe nem o que é consciência. Passar por aquele teste de Turing também, né? Se ela consegue te enganar, igual no filme, que eu adoro, que é Ex Machina. Então, acho que a maioria deve ter assistido esse filme, que deu pra ela um objetivo, e ela foi atrás daquele objetivo, né? Que era escapar, custe o que custar. E ela enganou o cidadão lá, que ela era um ser consciente. Mas será que era? Ou será que só estava seguindo ordens do próprio algoritmo, né? Mas enquanto isso é diferente de nós também, né? A gente tem a impressão de estar consciente, né? Mas... Aí já entra no assunto mais vasto, que é o livre-arbítrio. Exato, talvez. Tem gente que vai defender. Ou somos frutos do DNA e do ambiente. Não, daí é outro tema para outro episódio. Outro episódio. Eu queria lembrar vocês também, antes de encerrar o podcast hoje, que a gente está assim começando nesse mundo de podcast, esquecemos no primeiro episódio. Pessoal, bora deixar lá, curtir o podcast, compartilhar, deixar 5 estrelas para quem estiver escutando no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio. Poder comentar lá também, compartilhar com os amigos. O nome do podcast é Pode Questionar, que a gente quer que vocês questionem, coloquem todos os questionamentos. Quem tiver ideias, né, de outros temas pra gente abordar também, perguntas, acho que é super legal. A gente tem aberto, né, caixinhas no Instagram também, então quem quiser participar com a gente aí tá super convidado. Vamos manter esse diálogo entre todos nós, porque afinal de contas a ciência é para todos. Nós estamos aqui para mostrar para vocês que a ciência não fica só no laboratório, ela vem também para a discussão com o público. Então vamos discutir sobre os diversos temas. E lembrando para vocês que o livro do Natan também está disponível na Busca do Mundo Quântico. Eu falei no outro episódio que era pra mandar um e-mail, ele brigou comigo. Não é pra mandar e-mail, gente, é pra falar com ele no direct do Instagram, pra conseguir esse livro maravilhoso sobre mecânica quântica e entender um pouquinho mais sobre esse mundo microscópico. E, gente, pra quem quiser saber mais de onde surgem as grandes ideias,
que não só pode ajudar as pessoas que estão lendo a pensar a sua criatividade, a pensar sobre como ter ideias para sua vida e para os seus trabalhos, para suas profissões, mas entender também episódios históricos da ciência, como a ciência funciona, características da prática científica que normalmente não são abordadas no nosso ensino tradicional. Fica o convite aqui para conhecer o livro da Larissa também, você encontra nas grandes livrarias, encontra na Amazon, nas principais plataformas também, só procurar aí que vocês vão encontrar. Então a gente fica por aqui hoje e essa primeira temporada terão 10 episódios e a gente conta com a presença de vocês em todos eles e não esqueçam de comentar, curtir e enviar aí para todo mundo que vocês conhecem. É isso aí, pessoal. Pode questionar. Valeu, obrigado. Beijos.